que que é a fidelidade? Eu não trair a minha esposa? Pô, seria muito simples se eu falasse não trair a minha esposa. Porque o que que seria a traição? Não, pô, é você não se deitar com outra esposa. Tá bom, tá bom. Mas experimenta dar um beijo em outra pessoa. Sua esposa vai ficar puta. Ah, não vou dar um beijo na boca da outra pessoa, dar um beijo no rosto da outra pessoa. Mas dar um beijo no rosto da outra pessoa e dar um abraço, se for uma mulher, ela vai ficar puta do mesmo jeito. Se for a Karine, se eu olhar, ela já vai ficar puta. E por que eu não vou fazer isso? Não é só porque ela tá mandando, não. Daqui a pouquinho eu chego lá. Mas o Julio Jags, ele dá mais exemplos além disso. Ele fala, não é fiel quem persevera com resignação. Quem assim, mantém-se fiel a outra pessoa, mas sempre resignado. Ele fala, nossa, tipo, não vou trair, assim, não vou ficar com a minha vizinha porque não pode. Porque se pudesse... Mais ou menos por aí, né? Não é fiel quem mantém seu compromisso por medo das consequências de não manter o seu compromisso. Não vou trair minha esposa porque vai que ela resolve me trair também. Vai pegar mal, né? Uhum. Então, isso daqui tudo, formalmente, a pessoa tá sendo fiel ou não? Todas as pessoas, o cara que não trai a esposa porque tem medo dela trair ele de volta. Ele tá sendo fiel? Aparentemente sim. Mas ele tá sendo livre? Não. Então não tá tendo mérito. O cara que só persevera porque é o seu dever. Não, eu só não vou trair ela porque eu falei aqui lá no dia do altar lá. Se eu não tivesse falado, eu trairia. Uhum. Ele não tá traindo. Já é um mérito pra ele, mas é livre? Não. Tá valendo? Mais ou menos. Se a gente for parar pra pensar na própria lista dos mandamentos, né? As circunstâncias, elas estão saindo de uma quebra de um mandamento e partindo pra outra. Então, por exemplo, o cara vira e fala assim, eu não vou trair a minha esposa. Certo? Não vou trair minha esposa. Então ele não comete o pecado contra o sexto mandamento. Uhum. Entende? Entretanto, ele tem aquela mentalidade. Nossa, mas se eu pudesse, aquela vizinha... Isso é nono mandamento. Já tá em outro ponto, né? Então, tipo assim, ele só trocou o pecado mortal dele de um pra outro, sabe? Sim. Então, assim, a questão toda que você tá pautando aqui, que tá dando pra perceber, é que, na verdade, a pessoa não tá sendo livre porque ela não está fazendo o bem que ela gostaria de fazer. Exatamente. Então, aí já é o segredo. Você já tá no... O cara queria fazer um bem, tá ligado? Mas ele não faz esse bem que ele gostaria. Ou seja, a sua vontade não está sendo respeitada. Sim. Nesse momento, você não está sendo livre. Por mais que você sinta prazer naquilo que você esteja fazendo. Porque é um prazer que vai ser acompanhado de um remorso depois. Ou de um arrependimento. A gente vai até chegar no nome desse ato. A pessoa que faz isso, ela não é livre. Uhum. Porque ela é voluntarista. Foi aquilo que eu falei aqui outro dia, né? Isso. A gente ainda vai falar bastante disso, sabe? Mas dentro desse conceito de liberdade, exatamente do que você estava falando, da pessoa querer ser livre, dela saber que ela está sendo... E querer, né? Que eu gosto de colocar o querer, que é pra gente saber que a gente está fazendo porque a gente quer. Não é porque alguém manda. Por isso eu gosto de colocar o querer, né? Mantendo ainda, né, esse rumo, só pra fechar esse raciocínio aí. Então, assim, todos esses exemplos que a gente deu, a questão do amor humano, a gente pensa numa possibilidade de escolher entre várias alternativas. Então, assim, tem 8 bilhões de pessoas na Terra, 7 bilhões, não sei se tá em 7 ou em 8, né? Mas tem esse tanto de gente aí na Terra e eu vou escolher uma pra mim ficar. Então, é como se fosse, entre várias opções, eu te escolhi. É até bonito se a gente for pensar assim, falar, de 7 bilhões de pessoas no mundo, eu escolhi você. É uma declaração foda também. Uhum. Mas é uma declaração que ainda é contingente. Ela ainda tem uma limitação que são os 7 bilhões. Com liberdade, ao contrário. Eu te conheci, porque eu te conheci, eu não preciso de mais nada. Tem 7 bilhões, mas poderia ter 7 trilhões, que eu não preciso nem conhecer a do lado, porque eu sei que você é suficiente. É exatamente essa escolha que a gente faz no matrimônio. E é exatamente isso que é liberdade. É você saber que você quer, porque você quer... Querer, porque você quer a outra pessoa, porque isso por si só é um bem. É o bem que você quer. Então, já que eu já sei que isso é o bem, eu não preciso de mais nada. Uhum. Isso aí só no amor humano, né? Trocando de exemplo, né? Só pra sair um pouquinho do caso do casamento, é a mesma escolha que a gente faz por Deus. Exatamente. Eu não escolho a Deus porque existe um mandamento que me proíbe de não amar ele de não amar ele... Não é porque tem um mandamento que me obriga, saca? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Isso, mas eu faço por amor concreto, entende? Então é uma escolha pessoal por Cristo. Não porque eu vou pro inferno se eu não fizer isso, saca? Então a liberdade, ela consiste em, de fato, manter aquela vontade naquele ato bom por conta do seu ato bom em si mesmo. E não por conta de um fator externo a ele ou de uma consequência ruim que vai ter dessa decisão. E dentro do que você falou, a gente entende até fácil, assim, é bom, é um conceito que vai levando a outro, foi a mesma coisa que você falou lá atrás. Então, assim, dentro do amor a Deus,
Eu amo a Deus e é por isso que se eu cometo algum erro, a pessoa que é livre, ela sempre tem a contrição. A pessoa que não tem uma vontade totalmente livre, por vezes ela tem a atrição, porque é um voluntarista, que ela percebe que errou e que aquilo vai ofender a Deus, e por ofender a Deus, ela vai pro inferno. E opa, pra mim não ir pro inferno, eu não deveria ter feito isso. Mas não é porque, opa, eu amo a Deus e por amar a Deus, eu não deveria ter feito isso.